Boa noite, gente. Tudo bem? Quem não me conhece, eu sou a Sandra Santos, uma das fundadoras da Abrafibra e atual diretora-geral. Nós estamos tendo um probleminha. O nosso regulamento já diz bem claro que a gente não permite a citação do nome de medicamentos. Tá? Está sendo difícil as pessoas compreenderem por que a gente tomou essa decisão. Não foi a troco de nada e podem ter certeza que a gente tem respaldo de médicos, de farmacêuticos, de profissionais da área da saúde que apoiam essa nossa decisão, tá? Então, nós fizemos até a publicação de um artigo que está em arquivos já falando sobre esse assunto. Mas também a gente tem percebido que muita gente está deixando a leitura de lado, tá? Então, a gente apoia, a gente recebe com todo carinho, a gente dá aquela força quando é preciso, mas você aí do outro lado também precisa fazer sua parte. A gente gasta um tempo, a gente gasta em pesquisa, a gente gasta em fazer esse trabalho. Nós somos doentes tanto quanto vocês. Só que a gente tomou essa decisão de ajudar. Mas a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, tá? Então, o que eu vou fazer agora é ler o que está já nesse documento. Quem sabe, através de um vídeo, a gente consiga um pouco mais de atenção de vocês, tá? Então, por favor, prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora. Talvez alguns não saibam, mas eu sou a diretora da Abrafibra atual, tá? A gente vem nesse arquivo para deixar explicadinha e fundamentada a proibição, desculpem, que já está em nosso regulamento e que você já deve ter lido ao ingressar ao grupo e as posteriores atualizações. Em primeiro lugar, os seguintes fatores precisam e devem ser levados em conta. Primeiro, que o seu problema não é único, muito menos o benefício. Pensar sempre no todo, ou seja, você toma um medicamento, ele faz bem para você, ótimo. Ele fez mal para você, o seu médico vai saber o que deve fazer. Mas isso não se aplica a todo mundo, ok? Segundo, estamos no mundo virtual. Não conhecemos ou mantemos grande afinidade ou conhecimento pessoal com a maioria, principalmente dentro de grupos e de um perfil da Abrafibra. E nós temos a particularidade de ser um número muito grande de pessoas. Entre elas existem tanto fibromiálgicos como parentes de fibromiálgicos, amigos de fibromiálgicos, profissionais da área de saúde, profissionais da área de direito, tá? Entre pessoas também que a gente aceita, mas nunca vê uma postagem dela, um desabafo, uma pergunta, nada. Então, a que veio, ninguém pode garantir, tá? Então, são detalhes que a gente tem que prestar muita atenção e deixar a inocência de lado, tá? Não temos como saber a índole de todas as pessoas. Se você pensar, então não faça isso. Eu no lugar de qualquer pessoa, falaria com o médico antes, é claro. Muita gente vai dizer, eu não sou viciada em nada, indiscriminadamente. Eu não sou do mercado negro. Quem não sabe o que é mercado negro? É só entrar na internet, tá assim de lugares que vendem o nosso tipo de medicamento, que muitos usam tarja preta, inclusive, que vendem sem receita. Isso não sou eu que estou falando, não. Já foi assunto de matéria no Globo Repórter, tá? E até no Jornal Nacional também, tá? Então, eu sou gente do bem e tenho conhecimento suficiente para saber cuidar de mim e fazer o certo. Ou seja, isso é ótimo para você.
Você, ao ler, vai saber selecionar. Mas a maioria, tem muita gente que não sabe. Não posso dizer maioria, estou errando. Mas tem muita gente que não sabe. E tem muita gente que a gente também, vou repetir, não conhece a índole. Tá? Então, a gente não pode pensar só em si. A gente tem que pensar no coletivo. Nós fazemos parte de um grupo. Isso é o coletivo. Tá? Se você está conversando com uma amiga sua, do seu perfil, é outra coisa. Dentro do grupo, a história muda muito mais ainda. Tá? Entrar para um grupo com um grande número de pessoas e dinâmica de igualdade para que todos não pode sofrer exceções. Se a gente deixa que um fale, se a gente deixa que um comente, o direito é igual para todo mundo. Qual seria a diferença? Então, a gente tenta fazer justiça com igualdade. Tá? O que é bom para você pode não ser bom para outra pessoa. Muitas vezes a nossa cultura diz que o natural não faz mal. É mentira. A gente já provou isso também. Natural pode fazer mal, sim. Tá? Então, vou terminar de ler o que está aqui. Não sei que estará lendo isso e posso estar ajudando uma pessoa viciada. É isso mesmo. Quem garante que nós não temos pessoas viciadas em analgésicos entre nós? Infelizmente, não tem como comprovar quem é ou não fibromialgia. Os sintomas estão todos na internet. Não existe exame para comprovar. E o que nós temos que fazer da Abrafibro é ter um pouquinho, pelo menos, de responsabilidade social. Ou seja, a gente não vai alimentar nem o mercado negro e muito menos dar subsídios para essas pessoas que, infelizmente, acabam se viciando. Tá? Isso é uma realidade, não estou acusando ninguém. Mas é uma realidade. O nosso grupo tem mais de 6.000 pessoas. Alguém assina embaixo por alguém? Principalmente que não conheça. Tá? Então, a gente tem que deixar o País das Maravilhas e pensar na realidade. Tá? Todos os dias a gente vê isso nos noticiários, a gente vê isso nos jornais, nas revistas, e a gente tem que colocar em prática, sim, no nosso dia a dia. Não só pensando em si, tá? Mas é uma maneira até de você, além de cuidar de você, cuidar do universo, de quem está à sua volta, de uma maneira indireta, mas sim. E por que não? Nós mesmos estamos fazendo isso, a gente está cuidando, não da gente, porque cada uma de nós poderia sentar e deixar que cada um se virasse, mas não é essa a nossa intenção. Tá? A compra no mercado negro, comprar medicamentos controlados sem receita, é uma prática muito real. Aqui estão dando subsídios para que esse mercado continue a crescer. E talvez estimulando a compra de medicamentos dentro dessa prática, né? Mas a gente não conhece quem vai ler. Posso também ajudar a intoxicar alguém, inclusive chegar a um risco de morte. Isso é verdade, gente. Existem medicamentos que certas pessoas são alérgicas, outras têm intolerância. A gente também não tem que pensar que nós não somos médicos. O que nós somos pacientes. Então, como pacientes, a gente estuda para poder indagar ao médico. Tá? A ciência, ele ficou lá na faculdade mais de 10 anos para se formar, se especializar e poder nos orientar, prescrever para o nosso melhor, para garantir a nossa saúde. Tá? Então, às vezes, a gente está indicando que tome até um paracetamol, por exemplo, e a pessoa tem alergia e não sabe, porque nunca tomou. Ou esse medicamento misturado com outro pode ter uma reação adversa, que é o que todo mundo lê na bula. A reação adversa é isso. É quando você mistura uma medicação com outra e ela acaba tendo uma reação totalmente diferente daquela que é esperada do medicamento. Tá? Então, a gente tem que precisar de muita atenção, de muita responsabilidade e não ficar só olhando para o próprio umbigo. Às vezes, a dúvida que a gente tem, alguém já tomou tal medicamento e como foi? Aí um escreve, eu engordei.
Ah, para mim fez bem. Ah, para mim não fez. Eu tive dor de cabeça, enjoo, tive tontura. Bom, que conclusão que você vai chegar? Nenhuma. Porque você só vai poder saber quando você realmente tomar, quando você realmente fizer o que está prescrito, tá? Se não der certo, foi uma reação sua. Não é de todo mundo, tá? Que fique bem claro que a prescrição médica, ela tem esse peso. Essa responsabilidade é do médico, ok? Então, se a gente é chato nesse sentido, é também para não virar uma apologia à automedicação, tá? Então, muita gente, mas como automedicação se nossos medicamentos só podem ser comprados com receita? Acabei de falar que isso não é verdade. Existem outros meios, infelizmente, mas só que a gente não vai alimentar isso, tá? Então, a gente precisa, sim, do apoio de vocês. É uma postura de prevenção e fazer com que cada paciente acabe tendo um diálogo um pouco maior com o seu médico. Sabe? Tá com dúvida? Anota. Tá com dúvida? Anota. Tá com dúvida? Anota. No dia da consulta, leva essas anotações. Você vai tornar a sua consulta mais dinâmica, mais objetiva e até mais rápida, porque você não vai esquecer de nada, tá? Nesse documento da Abrafibra, o nome dele é Por que eu não posso citar nomes de medicamentos como sugestão ou por experiência, tá? A íntegra está lá. Esse documento é de outubro de 2013, do dia 11 de outubro, tá? Foi escrito por mim, tá? Lá também tem um parecer de uma bioquímica, de uma farmacêutica, tá? E tem uma matéria da revista Panorama Hospitalar em que nos coloca no ranking de intoxicação no Brasil. O que é isso? Intoxicação. Ou seja, você toma um medicamento que não é próprio para você. E normalmente é tudo sem receita. Porque as pessoas pensam que farmácia é supermercado. Infelizmente, a gente tem entre nós pessoas que pensam assim, sim. A gente sabe que existe a dificuldade do acesso ao médico, acesso à saúde, como deveria ser, tá? Mas esse quebra-galho é que acaba quebrando o galho do governo, para não tomar uma atitude mais radical para resolver a solução, tá? Então, a gente também só pode pressionar quando realmente a gente também precisar disso. Por enquanto, a gente está vivendo naquela base assim, eu vou levando, eu tomo isso ou eu tomo aquilo, melhor, eu não preciso ir no médico. Não é assim que deve funcionar. A saúde deve funcionar, tá? Tem uma pesquisa de julho do ano passado, também nesse documento, que revela a compra de medicamentos controlados sem receita, tá? Que é do guia da farmácia. Só ler um trechinho. A análise do estudo mostra que 62% dos consumidores ainda veem a farmácia como um supermercado ou loja de conveniência. Outro ponto levantado pela pesquisa é que 52% dos consumidores não conseguem identificar o farmacêutico dentro do estabelecimento, e isso acaba influenciando os consumidores a consumir o medicamento sem orientação quando alguma reação adversa é visualizada após o uso. Somente 36% buscam um hospital e 12% pedem ajuda a um farmacêutico. Olha a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria saúde. E por que não pensar na saúde dos outros também? Porque se a gente acaba com esse hábito, com esse costume, além de nós estarmos nos ajudando, a gente vai estar ajudando outras pessoas também. A troca de informações deve ser muito particular, é muito restrita. Você tem que saber com quem você está trocando essas informações, ok? Porque se você quer saber reações adversas do medicamento, é só ler a bula.
Se você quer saber que tipo de reações você pode ter ao tomar X ou Y, na bula está escrito. Não precisa ninguém avisar. E também, muitas vezes, você já tomou medicação, provavelmente não leu as reações adversas e nem teve nenhuma delas. Tá? Medicina não é igual a matemática. Tá? Sempre 2 e 2 vão ser 4. Ela é muito variante. A nossa doença em si, ela já é muito individual. Meu tratamento não é igual ao de muita gente. Tá? As minhas reações não são iguais às de muitas outras pessoas. Então, vamos respeitar a individualidade também. Tá? Nesse artigo também tem a matéria do dia 21 de agosto de 2013, tá? Do Jornal Nacional, falando sobre a venda de medicamentos controlados sem receita. Então, a gente prova por A mais B que realmente existe um mercado, tá? E nós não podemos fazer parte dele. Além disso, não vamos fazer apologia à automedicação. A gente já viu muitas postagens. Fulana, toma isso que vai te fazer bem. Eu quando tive isso, eu tomei o medicamento Y e me fez muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho melhor no que a gente está provocando, no que a gente está incitando as pessoas a fazerem. Tá? A gente está com a melhor boa vontade, a gente sabe disso. Muitos realmente têm boa vontade, mas não é o suficiente. Porque entre nós existem pessoas desde a classe mais alta até o nível mais baixo dentro da nossa sociedade. Ela é capitalista. Isso é uma realidade, não é humilhar ninguém, nem enfatizar ninguém. Tá? Mas, infelizmente, algumas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que outras. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho melhor, vamos pensar um pouquinho mais antes de escrever. Tá? Não é que a Abrafibro seja uma associação onde você não possa compartilhar experiências. Sim, você pode, tá? Desde que com responsabilidade. A responsabilidade não é só nossa. Nós temos que tornar o nosso ambiente o mais agradável possível, o mais responsável possível, porque, como a gente sempre fala, nós somos uma família, um cuida do outro. Então, a gente não quer que o outro continue viciado, ou quer que o outro se automedique, ou quer que o outro se prejudique ao misturar a sua medicação com outra que ele não deveria. Não. A gente quer que a pessoa tenha o direito, a dignidade de ter um tratamento médico condigno, real. E isso só vai acontecer quando a gente apertar o calo do governo. Nós já temos a portaria do Ministério da Saúde que nos dá esse respaldo. Então, por favor, procurem as suas secretarias municipais de saúde, podem lá na mão a portaria impressa e falem: eu quero o tratamento conforme está aqui. Aonde eu posso ter? Tá? Se possível, faça isso por escrito, porque ninguém vai poder negar depois. É uma portaria ministerial, ou seja, ela está acima do município, ela está acima do estado, ela é federal, vale para o país inteiro. Se na sua cidade você não tem um reumatologista, não tem um educador físico, não tem um fisioterapeuta, não tem a medicação que está marcado lá na portaria, exija. É um direito teu. Nós fizemos o kit já para você poder fazer esse pedido. Tá? Então, é esse tipo de informações que a gente tem que compartilhar, que possa acrescentar para todos. Para todos. Não para um e nem para outro. Ok? Eu quero pedir desculpa se eu me enfatizei demais, se eu me empolguei demais, mas é que nós também somos pacientes e as moderadoras têm percebido muitas, mas são muitas postagens citando o nome de medicação. Além do que, o nosso tratamento não é só medicamentoso. São raras as publicações, os comentários de membros que falam sobre a sua atividade física, sobre a sua alimentação, sobre a sua terapia, como é que está sendo, se encontrou um bom profissional, se não encontrou, se precisa trocar, se está gostando do psiquiatra que está indo, se está gostando das sessões de fisioterapia, o que está fazendo, o que está melhorando. Nosso tratamento é dividido em 2 partes. Eu até colocaria 3.
Essa é por minha conta. A primeira é medicamentosa, a segunda é a não medicamentosa, a terceira somos nós. Se não houver adesão do paciente, essas duas não resolvem. Ok? É essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje para vocês. Não esqueçam, hein? Dia 13 de abril tem debate sobre como evitar a crise de fibromialgia. Entrem no link do evento, leiam as orientações para pedir adesão ao grupo aonde vai ser o debate. Ok? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela atenção. Tchau.